Vírus do oeste do Nilo, Flaviviridae flavivírus, usando ciência cidadã e aves migratórias para aprimorar as estimativas de risco de uma epidemia no Brasil. Bolsistas: Paula Pereira Oliveira Neto e Vitor André Rodrigues. Projeto orientado pelo professor doutor André de Camargo Guaraldo. Colaboração da professora doutora Fernanda Thyssen-Brum. Os padrões migratórios de aves, para serem bem definidos, precisam considerar a distribuição espaço-temporal das espécies. Para isso, são muito utilizados dados de museus e registros de ocorrência em campo. Porém, ainda existem diversas lacunas relacionadas à distribuição de espécies, fenômeno conhecido como déficit holaciano. Como as aves migratórias também podem ser dispersoras de patógenos, esse grupo apresenta relevância epidemiológica. Em tempos de pandemia, neste projeto de iniciação científica, nós buscamos preencher algumas lacunas sobre a distribuição geográfica sazonal de aves migratórias no Brasil, concomitantemente com o seu potencial como dispersoras do vírus do oeste do Nilo, ou vírus da febre do Nilo. O vírus do oeste do Nilo pode ter chegado e se difundido nas Américas por meio de aves migratórias. Embora as aves sejam hospedeiras definitivas, com diferentes graus de letalidade à infecção, humanos e equinos afetados pelo vírus podem desenvolver encefalite e até morrer. Com isso, trabalhamos na construção de mapas mais refinados de distribuição sazonal das aves migratórias no Brasil, utilizando para isso dados de uma plataforma de ciência cidadã, o Wikiaves. Com esses dados, buscamos não só reduzir o déficit holaciano para essas espécies, mas também identificar as possíveis redes de transmissão endêmicas do vírus no Brasil. Para isso, selecionamos espécies de aves sentinelas para a vigilância epidemiológica, utilizando para tal fim literatura existente sobre a suscetibilidade e competência dos diversos grupos de aves como hospedeiros. A partir dos registros de ocorrência geográfica e temporal das 205 espécies migratórias existentes no Brasil, foram produzidos mapas de distribuição espacial específicos para os períodos reprodutivos de outubro a fevereiro e não reprodutivo de abril a agosto, delimitando as áreas pelo método do mínimo polígono convexo. A estes mapas foram sobrepostas as localidades de ocorrência conhecida do vírus da febre do Nilo, permitindo-nos identificar mais claramente as possíveis redes de transmissão endêmica. Os dados disponíveis permitiram a produção de mapas para 179 espécies, 86% do total. Posteriormente, sobrepusemos estes mapas àqueles já conhecidos para as espécies, produzidos pela BirdLife. Com isso, realizamos uma avaliação da contribuição dos dados de ciência cidadã para a redução do déficit holaciano em cada espécie. Identificamos que os dados de ciência cidadã produziram mapas de distribuição geográfica maior do que a existente na literatura para 82 espécies. Em 25 espécies, os mapas foram semelhantes aos já existentes. 11 espécies tiveram sua distribuição sugerida inferior àquela já conhecida na literatura, e 26 foram iguais. 35 mapas não foram possíveis se analisar por falta de dados na literatura ou na base de dados de ciência cidadã. Foi observado ainda que os dados de ciência cidadã apresentaram uma tendência de expansão da distribuição geográfica para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pará. Podemos identificar e categorizar 10 potenciais redes de transmissão endêmica do vírus da febre do Nilo: Amazônica, Costeira Central, Costeira Nacional, Costeira Nordeste, Costeira Sul, Mata Atlântica, Nacional, Nordeste, Oeste e Sul. A rede nacional foi a mais diversa, tanto em espécies envolvidas, 94, quanto famílias, 25. Assim, seguindo critérios epidemiológicos, sugerimos uma lista de 30 espécies de não passeriformes de 6 ordens distintas, para serem consideradas como espécies sentinelas em ações de vigilância epidemiológica. Em relação aos passeriformes, reconhecidamente um grupo de hospedeiros competentes, listamos todas as 79 espécies migratórias elencadas neste estudo, sugerindo seu uso como sentinelas à discrição dos epidemiologistas, que devem levar em conta a abundância local da espécie em cada região analisada. Os resultados desse estudo demonstram o potencial da ciência cidadã para preencher lacunas na distribuição de espécies e pode servir de base para estratégias de monitoramento do vírus do oeste do Nilo no Brasil. Gostaríamos de agradecer à Universidade Federal de Juiz de Fora pelo financiamento desta pesquisa por meio de bolsas BIC. Obrigado a todos por assistirem essa apresentação.